americanas. E eu que não entendia absolutamente nada de inglês, hoje eu entendo talvez menos ainda. Não, eu entendo um pouquinho, mas na época eu não entendia muita coisa. Daí era difícil, assim, daí a gente aprendeu meio na raça mesmo. E estudou bastante alguma coisa aí, especificamente falando do stand-up, ou apenas o teatro em si? Não, então, como eu já tinha formação de teatro, então pra mim eu meio que mesclei as duas coisas, né? De stand-up eu comecei a ver o que eu conhecia, ver as pessoas, procurar as pessoas que eu já tinha alguma empatia, mas não sabia exatamente o que faziam stand-up, tipo Jim Carrey, um cara que eu não sabia que fazia stand-up. O Bill Cosby eu sabia, mas não sabia que era humorista de stand-up. Eu sabia que ele fazia programas de televisão, mas não sabia que ele tinha... Mas acho que o cara que mais foi fácil de achar coisas legendadas até foi o Seinfeld. Hoje em dia é muito fácil arrumar as coisas, né? Mas naquela época já não era tanto, era 2005, que engraçado, né? Faz super pouco tempo, mas não tinha o acesso de hoje, assim. O YouTube estava nascendo também, né? Então, acho que o cara que eu mais procurei e entendi mais ou menos como funciona é o Seinfeld, assim. E qual é a sua dica? Porque a partir de ti, a partir do Rafinha Basso, a partir do Danilo Gentili, muitas pessoas e humoristas tentaram também partir para o lado do stand-up comedy. Mas há muita dificuldade, justamente porque às vezes precisa formar um grupo, às vezes precisa encontrar espaço em barzinho, está numa cidade pequena, não consegue encontrar esse espaço. Qual é que é a tua dica, a dica do Oscar Filho, profissionalmente mesmo falando, para quem quer entrar nesse ramo? Então, cara, acho que a primeira coisa é você se concentrar mesmo na escrita, né? Teve até um cara que mandou pra mim uns textos e tal, e ele escrevia muito mal, ele escrevia de português, vários erros de português. Aí eu falei, cara, sem sacanagem, a minha primeira dica é aprenda língua portuguesa, mas numa boa, sem sacanear o cara. Falei isso de verdade. Aí ficou meio nervoso, pô, não sei o que, te pergunto um negócio, você me responde outro. Na verdade eu tô respondendo o que ele não queria ouvir, mas o que eu sei que daria certo. Primeiro o cara precisa ter um conhecimento da língua portuguesa, do que ele está escrevendo, da língua dele, entendeu? Porque a piada é essencialmente isso, ela é muito matemática, ela é muito cartesiana, entendeu? Ela tem um tempo. Se você não domina a sua língua, você nunca vai conseguir encontrar esse tempo, entendeu? Então acho que a primeira coisa é você prestar atenção muito na sua escrita mesmo, da maneira como você escreve, começar a escrever coisas que você vê que você fala para seus amigos e dá certo, e você começar a treinar, entendeu? Não se preocupar tanto em grupo, né, num primeiro momento, porque já tem muitos por aí. Então, para não ser mais um, acho que observar bastante, né, essa coisa toda da escrita que eu falei, e de repente procurar fazer open mic, né, que é uma coisa que muito grupo tem, e que é receber um cara novato para testar os textos dele. Quanto a falando em públicos, assim, em geral, como é que é o público do Nordeste, como é que é o público do Sul? Existe uma diferença, assim? Existe. Eu percebo que o público do Nordeste ele é mais carente de espetáculos do Sul. Sempre que alguém do Sul ou do Sudeste vai para o Nordeste, eu não sei se tem isso, eu não sei se é comigo, eu não sei se é pelo fato de eu estar na televisão também, mas tem uma excitação maior. Assim, pô, o cara veio, que legal, parece que eles se sentem acolhidos, assim, pô, não esqueceram da gente aqui. Porque é uma coisa que eu ouço muito, pô, vocês ficam só lá no eixo Rio-São Paulo, Rio-Curitiba, São Paulo-Rio e, pô, e a gente aqui, entendeu? Eles têm um humor incrível deles lá, entendeu? Mas é que é deles e eles conhecem muito bem, eles querem saber o que acontece por aqui também. Então, e aqui já no Sul é um pouco mais diferente. As pessoas até acho que pela postura, mesmo, até pelo clima, é um pouco mais frio, mais tranquilo, mais reservado, mas lá é mais é axé, é tipo micareta, tal. As pessoas são mais viscerais lá. Aqui as pessoas são mais comportadas, tudo mais. No seu texto, as situações que tu comenta ali em cima do palco, que tu conta em cima do palco, muitas são verdadeiras, ou a grande maioria, como é que funciona? Eu diria que quase todas, assim. O que acontece, às vezes a pessoa fala, pô, mas isso não é verdade. É que eu junto uma história que é isolada e outra história, e para ela ficar bem como partitura escrita, então eu junto, e falada, eu junto para poder ficar mais interessante, entendeu? Mas a grande maioria aconteceu, acho que uma ou outra, assim, que você exagera ao ponto de ser um absurdo mesmo acontecer, entendeu? Mas a maioria. Você acha que o stand-up comedy é um tipo de humor voltado a um tipo de setor social, a um tipo de pessoa? No caso, por exemplo, eu já vi uma entrevista sua comentando sobre o Zorra Total, que o Zorra Total ele é feito para aquela pessoa que não pode sair um sábado à noite, pagar uma pizzaria, pagar um teatro, pagar um cinema, e por isso que ele está lá até hoje e tem uma grande audiência. Porque é o povo carente que assiste o Zorra Total, ele gosta do Zorra Total porque é aquilo que ele tem para ele. É mais complicado pagar para ir no teatro. Então existe isso, você acha, no cenário do humor brasileiro em geral?
Então, eu acho que no caso de stand-up, eu já fiz outros tipos de humor, assim, já fiz improviso, eu já fiz um pouco de clown também, já fiz bastante personagem, assim. O que eu acho interessante no stand-up é que ele é muito, não que os outros não sejam, mas eu acho que o stand-up ele é mais democrático do que os outros, porque primeiro que as coisas que eu falo, ela é passível de muita gente se identificar. E quem sobe no palco, você pode subir no palco fazendo, entendeu? Qualquer um, teoricamente, pode subir. É só ter... A pessoa não precisa ter uma formação de ator, entendeu? Tem um monte de, por exemplo, de publicitário que faz stand-up. Por quê? Porque publicidade tem muito a ver com a língua portuguesa também, tem a ver com esse pensamento de piada que a gente estava falando, que é um pensamento muito conciso, entendeu? Como passar uma informação num curto espaço de tempo, entendeu? Então o cara às vezes faz comercial para televisão, ou para internet, ou para jornal, ele precisa pensar pequeno, né? Pensar pequeno, conciso, né? Então tem muito publicitário, mas também eu já vi de tudo, tem médico, entendeu? Eu conheci dentista que faz, entendeu? O cara trabalhava no consultório de dentista de manhã e ia fazer stand-up de noite, entendeu? Então ele é democrático nesse sentido, qualquer pessoa pode, teoricamente, se ela tiver afim, se ela quiser mesmo de verdade levar a sério, pode subir e fazer, não precisa ter uma técnica, entendeu? O Danilo, acho que um exemplo do começo, o Danilo mesmo, o cara que era publicitário e que nunca tinha subido num palco, entendeu? A primeira apresentação dele foi bizarra, entendeu? Ele com medo, suando e tal. E depois de umas 5, assim, ele já pegou o ritmo da coisa, entendeu? E é um cara que escrevia muito bem já, então é por aí. Só pra gente encerrar, Oscar, como é que é o Oscar Filho no dia a dia, assim, desde criança até hoje em dia? Tu é brincalhão mesmo no dia a dia, assim? Tu é um cara mais reservado? Como é que é isso? Eu acho que quando era criança eu perdia muita energia fazendo as pessoas rirem. Eu gostava de fazer. É legal, fazia bem pro meu ego ver as pessoas rindo por minha causa, entendeu? Acho que depois que eu fui crescendo mais, daí eu percebi que eu poderia levar isso mais a sério como profissão. Acho que eu fui ficando um pouco mais observador e mais quieto, assim. Então, eu ouço muito assim, pô, mas você é um cara engraçado na televisão, você aqui é meio tímido, não sei, porque eu sou mesmo, porque eu tô... Conta uma piada aí, já ouviu essa? Pra caramba. Ô, conta uma piada, muito, muito, muito. E é isso, eu sou um pouco mais observador na vida, assim. Pra isso, pra eu poder ter material pra eu poder falar sobre as coisas. Porque o stand-up tem um pouco de filosofia, vamos dizer assim, que você, né, pensa nas coisas pra poder jogar, assim. Mesmo que seja uma filosofia barata e superficial e rasa, entendeu? Mas você precisa dessa observação pra poder ter material. Então, o stand-up é muito mais que um microfone, um pedestal e alguém falando, precisa de um estudo, precisa de uma produção competente, precisa de todo um trabalho, até de ensaio, né, Oscar? Sim, sim. Então, a gente até estava conversando antes, né, que quando eu escrevia, porque assim, no teatro você monta, tem um diretor, tem o seu companheiro de cena, então você vai montando, você ensaia sozinho, você ensaia com ele. Então, a partir do momento que você decorou, que você leu até o final, muita gente vê. É muita gente que vê esse processo, e muita gente que dá pitaco e tudo mais. Então é muito feedback que você recebe. Stand-up não, é você e você, entendeu? Então eu cansava de escrever 1000 vezes, assim, daí quando eu achava que estava bom, daí eu ensaiava, daí eu via se cabia aquilo na minha boca, porque tem isso também, lido é completamente falado, né? Às vezes uma palavra que você muda, assim, já, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo claro, assim, tem um negócio que eu falo, uma piada que eu falo que vai amacetar, que é colposcopia, que vai amacetar o peito. Antigamente eu... Hã? Mamografia. De uma mamografia que ia amassar o peito. E da máquina. Daí eu fazia uma comparação, aquilo era a massa de um jeito como se fosse um Tostex. Aí eu percebi que Tostex funcionava muito bem em algumas regiões, porque Tostex é o nome da sanduicheira, vai. Então, pois então, exatamente. E Tostex é Tostex, é uma palavra mais... E sanduicheira é um pouco mais longa, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fazia sanduicheira, funcionava, mas não era a mesma coisa de quando eu falava Tostex em São Paulo, mas nesse... Aí eu resolvi trocar por George Foreman Grill, que é um negócio que todo mundo tem e que todo mundo entende na hora, entendeu? Mesmo que não tenha o grill, já vem na cabeça. Já. Exatamente, Então, esse é um exemplo, entendeu? Quando você escreve aquilo lá, beleza, parece que vai funcionar. Quando você fala... E depois disso ainda, eu namorava, na época eu comecei a fazer, e ela era cobaia dos meus textos, assim. Daí eu fazia dela, eu acho que isso, aquilo e tal. Então, mais ou menos por aí. Então, é muito solitário, né, o processo. Você começa e praticamente o seu primeiro público é o público final já, entendeu? Então, você precisa ser muito... desapegado num monte de coisa, porque você pode errar, entendeu?
a porcentagem de possibilidade de erro na primeira apresentação é muito grande, entendeu? De você fazer piada e... entendeu? Ah, sim, sempre. Acho que com a maioria dos humoristas, entendeu? Acontece de você colocar a piada a primeira vez e não funcionar, entendeu? Porque ainda você não tem embocadura da piada, né? Não tem Lembra da primeira apresentação tua, tu lembra? Lembro. Foi com um texto que não era meu, inclusive, porque eu tava tentando aprender stand-up, daí eu peguei um texto que eu tinha, que eu não sabia de quem era, eu tava procurando, inclusive, a pessoa, depois mais tarde eu fui saber que era o Márcio Smelling, do Zorra Total, um cara que escreve muito bem, inclusive, e fiz. E foi ali que eu meio que aprendi ao pensamento, mais ou menos, do stand-up. Foi com aquele texto, assim, que eu fiz um mês, assim, e foi por aí. Daí funcionou, porque era um texto já que era batido e tudo mais, quer dizer, batido por ele, não sabia, né? Eu nunca tinha visto, ninguém que eu tinha mostrado também não conhecia. Também conhecia. Então, mas o meu primeiro texto mesmo, acho que foi desse que eu estava falando de exame, que é um set que eu falo de exame de mulheres. Legal, então. Agradecer muito ao Oscar Filho. Um dia cansativo, semana, né? Cansativa, né? É pauta do CQC, é show, é pauta do CQC, é show, tem que arrumar um tempo para ti mesmo. E aí uma entrevista, um último recado aí pro pessoal de Criciúma, da nossa região sul. Muito obrigado pela sua presença. Tomara que volte mais vezes, né? Porque não é uma cultura da nossa região trazer humoristas de stand-up, por exemplo, até o teatro, agora que está começando a surgir, né, Oscar? Então, um abraço, muito obrigado. Pô, obrigado, valeu e gostei muito de apresentar aqui em Criciúma, um pessoal muito legal, muito acolhedor.